Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Nosso tema de hoje é pensar grande ou pensar pequeno. Isso. Pensar grande ou pensar pequeno. É sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Eu sei que você tem assistido o nosso vídeo. Muito obrigado por isso. Não esqueça sempre de dar like, aperta o sininho e encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Não retenha com você, tá? Aquilo que está sendo compartilhado aqui pode ser útil para mais pessoas. Enfim, passa para frente esse vídeo, ok? E inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, ok? E quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não esqueça, ok? Se você acha interessante esse vídeo, inscreve nesse canal, tem muitos vídeos nesse canal falando de vários temas. Lembrando que o nosso foco sempre é cristianismo, diferentes assuntos também que afetam pessoas, sobretudo aqueles que são cristãos. Como cada um pode ser um cristão relevante aonde Deus inseriu ele, tá? Então é sobre esses temas que nós falamos aqui. Então, sem demora, nós queremos começar a falar do nosso assunto novamente. Inscreva no canal, dá like, aperta o sininho e encaminhe esse vídeo para mais pessoas. E comenta aqui também o que você achou do nosso vídeo. Se vocês acharam que eu falei alguma coisa, deixei de falar outras coisas, eu falei alguma coisa que você acha que está incompleto e você não concorda. Faça um comentário, tá? Faça um comentário aí no vídeo, interage com a gente. Assim, nossos vídeos podem ser encaminhados para mais pessoas. Assim, o YouTube entende que é um trabalho que é útil, dá para encaminhar para mais pessoas. E esse vídeo, com certeza, e mais vídeo que nós temos no canal, com certeza tem gente aí precisando ouvir essa mensagem, porque vai mudar a vida dele, vai mudar a visão e vai, sei lá, corrigir alguma forma de pensar que não esteja alinhado com aquilo que ele precisa, tá? Muito bem, então, pensar grande ou pensar pequeno. Esse é o tema que nós vamos falar hoje, sempre na nossa perspectiva cristã e perspectiva de pessoas relevantes para a sua sociedade. Muito bem. Bom, qual a minha visão? Cristãos, ou qualquer pessoa, deve pensar grande ou pensar pequeno? Esse tema, provavelmente, você já ouviu um monte de gente falando sobre esse tema, sobre a questão de pensar grande, pensar pequeno e tal. Eu gostaria só de lembrar o seguinte, tá? Isso não é um trabalho de coaching, ok? Não tem nada a ver com o trabalho de coaching, é uma visão cristã, ok? E que é aplicável na sociedade, aplicável para qualquer pessoa, também para não cristão, ok? Então, não fica parado aí na caixinha achando que, se você é cristão, eu tenho que abrir apenas aqui a Bíblia e tal, ler para você decorar. Eu também faço isso, ok? Um dos livros que eu mais, aliás, não tem livro que se compara à Bíblia, na minha visão. É o que eu faço todo dia, mas tem coisas práticas voltar para a nossa vida. Muitos de nós paramos atrofiados, a gente fica parado, não avança, não para. Enfim, nós damos o círculo, ok? Fazemos um círculo o tempo todo, sai ano, entra ano, a gente anda em círculo, não muda. Sabe por quê? Porque falta algumas visões. Nós interpretamos muitas vezes mal a palavra e nós ficamos só aí, nós não saímos para agir, nós não pensamos fora da caixa, a nossa vida, sai ano, entra ano, é a mesma coisa. Então, esses vídeos, esse canal é exatamente por conta disso. Nós precisamos romper com algumas barreiras, entender que a Bíblia é colocado para o homem, para que o homem possa se relacionar com Deus e possa tomar posse do seu lugar. O seu lugar que Deus colocou, que é lugar de governo de criação na terra, ok? Não no lugar de Deus, mas lugar de governador de todas as criaturas, tá? O homem é coroa de criação de Deus, então nós precisamos assumir nosso lugar, tá? Então, pensar grande ou pensar pequeno? Obviamente, você vai dizer, pensar grande com certeza. Mas, gente, não é a realidade de muita gente, tá? Muitas pessoas até podem saber isso daí, apenas conceito de que tem que pensar grande, mas a sua vida prática não demonstra isso, ok? Muitas vezes nós pensamos pequeno. Bom, um certo dia eu estava conversando com um amigo, isso só para ilustrar aqui, que eu também, muito tempo da minha vida, eu conhecia a palavra de Deus, eu entendia aquilo que Deus falava sobre mim, sobre cristãos, sobre filhos de Deus, e ainda assim, sempre eu pensava pequeno. Eu estava conversando com um amigo, conversando e tal, enfim, eu falei para ele, dentro do contexto que a gente estava conversando, eu falei para ele, veja só uma coisa, o quanto tempo eu vivi na minha vida, sobretudo no passado, deixei de assumir algumas coisas, deixei de pensar grande, deixei de estar num lugar maior, deixei de estar num lugar onde eu posso influenciar positivamente mais pessoas, porque eu pensava muito pequeno. E esse pensar pequeno me colocou onde eu estou hoje. Eu podia ter estado num lugar muito longe,
Ok? E falei, e pior de tudo, eu vejo, de vez em quando eu me pego pensando muito pequeno, e eu vejo muitos irmãos na fé também, pensando tão pequeno, irmãos que têm muito potencial para avançar, para mudar a vida da sua família, para mudar a vida da sua igreja, para mudar a vida de pessoas, mas eles ficam andando em círculo, parados no mesmo lugar, acreditando nas doutrinas erradas, acreditando no ensinamento errado, e vejo isso repetindo a cada dia, principalmente com os mais jovens. E aí, o que ele me respondeu? Ué, mas não é para pensar pequeno? Mas cristão pode pensar grande? Porque a palavra de Deus, o Evangelho diz que todo aquele que quer me seguir, toma sua cruz, nega-se a si mesmo, vem e segue. Isso não é pensar pequeno. Tá vendo? Como é que nós entendemos tudo errado? Entendemos a palavra de Deus de forma errada? Entendemos a Escritura de forma errada? É claro, quando você vai para Deus, vai para Jesus, é claro que você tem que fazer renúncia. O que é renúncia? Renúncia, como muitas vezes é interpretado de forma errada, não é você largar a sua família, a sua vida, ir para Alasca, ou ir lá para a Sibéria, ir para o interior da África, ou na selva amazônica e viver lá com índios. Tem gente que tem esse chamado, mas todos não têm esse chamado. E renúncia não significa isso. Renúncia significa mudar de vida. Você que não conhecia Deus, andava de forma errada, tinha vícios, mergulhado nos vícios, agora você tem que renunciar, largar todas essas coisas e seguir o ensinamento de Cristo. E mais, renunciar às vezes à nossa soberba, nosso título, a nossa posição social ou religiosa, negar o seu ego, a sua soberba e ser como Jesus é. Isso é renúncia. Agora, renunciar não significa autocomiseração, olha como eu sou miserável, viver de falta, de carência, de escassez. Isso não é renúncia, tá? Isso é não entender quem você é em Deus, é não entender aquilo que você é em Cristo. Não estou fazendo, não estou passando aqui doutrina do coaching, ensinamento do coaching. Eu sou cristão que tem uma missão de despertar nas pessoas, levar a luz para que as pessoas saibam quem são e qual é o seu propósito de vida e viver seu propósito de vida para alcançar e impactar pessoas positivamente, ok? Então isso não é coaching. A Bíblia fala isso. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz, o que nós somos diante de Deus. Mas primeiro, antes de nós falarmos isso daí, então, eu gostaria de ressaltar o seguinte, que nós fomos doutrinados ao longo da vida, nós fomos ensinados ao longo da nossa vida de que caminhar com Deus, caminhar com Jesus, é apenas viver na miséria, viver pensando pequeno, viver autocomiseração, se achar pequeno, se achar inútil, se achar um catástrofe. Essa é a nossa visão. Isso que nós achamos que é cristianismo, ok? Então, por isso, muitos de nós pensamos pequenos. Só que, veja bem, as pessoas que ensinam muitas vezes esse tipo de doutrina, como é que eles vivem? Que tipo de carro ele anda? Onde ele mora? Onde ele passa as férias? Mas os outros, tudo bem, tem que viver pequeno, tem que viver na miséria, tem que viver na escassez. Vocês entendem? Ok? Então, nós sabemos também que o centro do Evangelho, o centro da palavra de Deus é Cristo, é claro. O centro do Evangelho é Cristo Jesus. A palavra de Deus é cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro da palavra de Deus. Então, se nós valorizarmos a nós mesmos, nós não estamos substituindo Cristo. Você não está substituindo Cristo. Muito pelo contrário, quando você entende que você é morada de Deus, é templo do Espírito Santo, você tem valor, você está glorificando a Deus. Sabia disso? Ok? Então, muitas vezes nós pensamos pequeno porque nós temos absorvendo doutrinas erradas, pensamentos errados. Achamos que nós somos uma catástrofe, pensamos que nós somos bactérias, seres inúteis. Não. O que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o evangelho triunfalista. Eu sei que o centro do evangelho é Cristo Jesus. Isso também não é coaching, ok? Porque nós somos formatados a pensar de uma forma. Quando alguém não pensa como eu, pronto, ele está falando coisa nada a ver, porque a gente se julga centro do evangelho, não Cristo, ok? Se o cara não anda como eu, não pensa como eu, não veste como eu, não compra a Bíblia de tradução igual a minha, então é herege, está falando coisas erradas. Porque a gente se julga centro do evangelho, ok? Mas centro do evangelho é Cristo. E esse Cristo, meu irmão e minha irmã, esse Cristo empreendeu aquilo que nós chamamos o projeto da salvação, o projeto da redenção. Cristo deixou a sua glória. A palavra diz que ele não se usurpou ser igual a Deus. Ele deixou toda a sua glória, todo o seu poder, todo o seu governo e se fez homem para morrer na cruz. Para quê? Ele veio morrer na cruz por mim e por você, meu amigo. E você se acha coisinha pequena? E você acha que tem que pensar pequeno? Cristo, Filho de Deus, deixou a sua glória, todo o seu poder, toda a sua autoridade. Ele mesmo é Deus. Se fez homem, morreu na cruz. Morreu por mim e por você, e por toda a humanidade. E a gente se acha inútil? A gente se acha que merece pensar pequeno? Por que você acha que tem que pensar pequeno? Gente, quando eu falo aqui de pensar grande, não tem nada a ver com megalomania.
Pensar grande não tem a ver com comportamento megalomaníaco. Estou falando de você valorizar quem você é, de você entender como Deus te enxerga, entender como Jesus te enxerga, entender o que a Bíblia diz sobre você. E isso não faz você, não precisa fazer de você um orgulhoso, um soberbo, um altivo. Ok? Você pode entender quem você é, valorizar quem você é, entender que você é coroa de criação de Deus. Deus te fez a sua imagem e a sua semelhança. Cristo veio e empreendeu a obra da salvação para reconectar você com Deus. O homem caído no jardim de Éden, Adão e Eva, perderam essa conexão. O homem se relacionava diretamente com Deus. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus no virar do dia, ele vinha e tinha essa convivência com o homem. Só que o homem pecou e perdeu essa conexão. O próprio Isaías vai dizer que os nossos pecados nos faz a nossa separação com Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. Só que hoje, olha só, a misericórdia e a compaixão de Deus. Só para você ver que você não é qualquer coisa, ok? Deus viu que o homem caiu e não parou, nunca desistiu. Ele começou a empreender o projeto da redenção, o projeto da salvação. Mandou seu filho para que ele reconciliasse novamente o homem com ele. A palavra de Deus diz que Deus não poupou seu próprio filho. Não poupou para quê? Porque ele tem prazer em ver seu filho moído na cruz? Ele tem prazer de ver seu filho açoitado, maltratado e morto na cruz? Para nada. Não, ele fez isso, não poupou seu próprio filho, por sua causa e por minha causa. Para ver o homem novamente se reconciliando com ele. E você se acha inútil? Você se acha pouca coisa? Você se acha que não vale nada? Vive em depressão, vive baixa autoestima, vive autocomiseração, vive tudo que é pior que o ser humano possa viver. Porque você acha que você não vale nada. Não vale nada. Tudo que Cristo fez por você na cruz não vale nada. Tudo que Deus tem feito até hoje, continua fazendo. Todo o projeto de Deus na humanidade visa o homem, visa a mudança do homem, visa a salvação do homem. E você se acha pequeno? Acha que você não merece pensar grande? Ok? Então, esse vídeo é para te chamar a atenção, meu amigo e minha amiga. Começa a ver quem você é em Deus. Por que você tem que pensar pequeno? Ok? Então, por minha causa e por sua causa, por causa da igreja de Jesus, que Deus empreendeu toda a história de redenção de homem. De Gênesis, Apocalipse, Deus é uma história de redenção de homem, voltando para onde ele saiu, que é Deus. Ok? Então, quando nós falamos de pensar grande, não tem a ver com mania de coach, não tem nada a ver de que não somos centro do evangelho, não tem nada a ver de que não somos centro disso e aquilo, como muitas pessoas querem deturpar. Essas pessoas que gostam de deturpar aquilo que as pessoas dizem, são exatamente as pessoas que ensinam que os outros têm que viver na miséria, os outros têm que ser isso, os outros são nada e tal, mas eles vivem da melhor forma possível, têm uma vida regalada e seguem a vida. E as pessoas incautas, eles acham que são escória da escória. Novamente, nós não estamos falando aqui de orgulho, de soberba, de altivez. Nós estamos falando de saber quem você é em Deus, ok? Então, pensar grande não é pensar em mim. Não é pensar só em mim. Quando você pensa grande, você está pensando no seu propósito de vida. E quando você vive esse propósito de vida, porque Deus te capacitou, te deu talento, te deu habilidade, parece que a gente está falando sempre isso porque as pessoas não entendem. A gente fala sempre isso, você tem talento, dons e tal, isso não significa que eu tenho isso, talento, dons, habilidade, agora eu sou o último pacote de bolacha, a última Coca-Cola de deserto, não tem nada a ver. Tem a ver com aquilo que você recebeu em Deus, você agora tem que usar em benefício de outros, em benefício da sua igreja, em benefício de irmãos, em benefício da sociedade. É para isso que você tem essas habilidades. Então, quando você pensa grande, você está pensando no outro. Porque quando você vive, coloca habilidades em funcionamento, aquilo que você carrega, coloca em funcionamento, você está beneficiando outras pessoas. E você está glorificando a Deus e está servindo a Deus também. Ok? Então, por isso, você não pode pensar pequeno. Se você recebeu tudo isso, se pensar grande tem a ver com o seu chamado, tem a ver com os seus dons, talentos, habilidades, logo, você precisa pensar grande. Porque quando você pensa grande, aquilo que você pensa, isso vai transbordar e afetar positivamente outras pessoas, outras famílias, diferentes tipos de pessoas, tá? Então, quando coloco o meu chamado em funcionamento, isso vai afetar pessoas, como eu acabei de falar agora. Tá? Isso tem a ver, não só comigo, mas tem a ver com outras pessoas. Por isso temos que pensar sempre grande. Não, eu não quero pensar grande porque isso é mania de grandeza, porque isso deixa uma pessoa orgulhosa e tal. Bom, orgulho tem a ver, você pode ser, o cara finge ser humilde, finge ser qualquer coisa, mas você pode ser orgulhoso. Tem muitos orgulhosos vivendo na miséria debaixo da ponte.
Inclusive, muitas pessoas vivem na ponte porque são orgulhosos. Debaixo da ponte porque são orgulhosos. Às vezes não aceitam ajuda, não aceitam disciplina, não aceitam cumprir regras para ele mudar de vida, não aceitam montes de conselhos que podem mudar a sua vida. Às vezes larga a família, larga tudo que ele podia fazer para beneficiar o outro, não faz e vai viver debaixo da ponte. Quem vive debaixo da ponte, muitos ali, são orgulhosos porque eles não aceitam certas regras, não aceitam certo tipo de comportamento, ok? Então não tem nada a ver com orgulho, tem a ver com você saber quem você é em Deus. O que a palavra diz sobre o ser humano. Ok? Então, eu quero dar um exemplo rapidamente aqui de Moisés. Vamos pensar aqui sobre pensar grande. Você acha que Moisés, Deus comissionando Moisés, para tirar o povo do Egito, enfrentar Faraó, enfrentar aquele sistema faraônico, sistema do Egito, com todos os seus deuses e idolatria, enfrentar todo aquele sistema poderoso, para tirar o povo de Deus do Egito e levar esse povo para atravessar o deserto rumo à terra prometida, é pensar pequeno? Você acha que pegar um povo que há séculos estão acostumados com uma mentalidade escrava, gente muito simples, artesãos, agricultores, criadores de gado, gente muito simples, pegar essas pessoas, tirar e levar para atravessar o deserto e assumir terra prometida, é pensar pequeno? É pensar pequeno? Vamos imaginar outro cenário. Moisés, cuidando desse povo, liderando esse povo no meio do deserto. Especialistas dizem aí mais ou menos entre 1 milhão e 1,5 milhão de pessoas durante 40 anos. Tem que prover água, provisão, sustento, resolver conflitos, fazer justiça. Porque famílias entram em conflito, pessoas entram em conflito, gente de diferentes clãs entram em conflito. Pessoas diferentes, tem roubo, furto, tem cenários diferentes de todo tipo, como qualquer grupo onde tem 1,5 milhão de pessoas. Você acha que é fácil pensar pequeno? Gerenciar um povo, fazer gestão de 1,5 milhão de pessoas? Acha que é pensar pequeno? Levar essas pessoas para conquistar a terra prometida. Pessoas de mentalidade escrava. Agora, tem que conquistar a terra deles, governar essa terra e construir uma vida nova. É pensar pequeno? Então pensa nisso, ok? Por isso que em Jeremias fala, Deus falando para o povo, só eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz para vocês terem o fim que vocês desejam. Isso é pensar pequeno, esse é o pensamento que Deus tem para nós, ok? Então, quem pensa pequeno, meu irmão e minha irmã, quem pensa pequeno, isso tem a ver com o cara não entender quem ele é em Deus. Tem a ver com o cara não ter noção de como Deus enxerga ele. Ele não tem noção. A atitude de Cristo, Jesus, deixar o seu trono no céu, deixar toda a sua autoridade, toda a sua glória, tudo que ele tem, deixar os anjos ali que servem ele, para se fazer homem, morrer na cruz, para salvar a humanidade. Você não tem noção disso? Deus te valoriza. O próprio Jesus te valoriza. Dia e noite, ele dá ordem a seus anjos para te guardarem, para que o teu pé não tropece em alguma pedra. E ainda assim você se acha inútil? Então quem pensa pequeno, ele vive no medo. Quem pensa pequeno, ele não tem fé. Fala que ama Deus, mas não tem fé. Não tem fé em Deus, não tem fé em Jesus. Porque quem tem fé em Deus, tem fé em Jesus, sabe que toda a obra de Deus, de salvação de homem, é por sua causa e por minha causa. Então você é muito importante para Deus, meu querido. Nunca pense pequeno. Deixa de pensar pequeno. Esse desafio que eu vou fazer hoje para você. Toda a minha vida eu pensei pequeno, até que eu entender um dia meditando ali sobre o projeto de salvação, sobre o projeto de redenção de Deus lá de Jardim de Éden, até Apocalipse eu vejo que é Cristo no centro, Deus no centro, mas que trabalha para resgatar o homem do pensar pequeno na mão do inimigo. Porque o inimigo faz você pensar pequeno, faz você entender que você não é nada, faz entender que você não vale nada nem para Deus, nem para si mesmo. Por isso que você pensa do jeito que você pensa, ok? Você que nos assistiu até aqui, dá um like, aperta o sininho, encaminha esse vídeo e assiste mais vídeos aqui. Tem muitos vídeos no canal aqui chamado Propósito Sem Opressão, que com certeza pode te edificar, pode mudar a forma que você pensa. Deus te abençoe, tamo junto e até mais.